Parabenizo de fato uma conferência como essa. Parabenizo de fato uma preocupação como esta. Meninos são meninos, meninas são meninas, assim o Criador os fez para o louvor da sua glória. E nós vamos precisar já preliminarmente falar sobre algumas informações, sobre algumas considerações sobre esses tempos, sobre os nossos tempos. E convido você a ler no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Peço que você tome nota, peço que você acompanhe abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras Sagradas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 32. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é que Saul havia morrido. O primeiro rei, o primeiro monarca na monarquia, morrera. E agora o povo está dizendo, e agora? A gente não sabe nem direito como é que é ter rei, porque o primeiro que a gente tinha morreu. Como a gente vai lidar com o segundo rei? Como vamos lidar com a monarquia? Davi fora ungido rei. Davi estava agora para ser condutor da nação de Israel. Mas Davi, ele toma uma iniciativa maravilhosa, que também estamos tomando essa iniciativa aqui nessa noite. Davi manda reunir conselheiros. Davi manda chamar conselheiros das tribos. E os conselheiros vieram da tribo de Benjamim, vieram da tribo de Judá. E esses conselheiros vieram, mas tem uma tribo, até você talvez não lembre muito bem dessa tribo. Ela não é muito proeminente na história toda, mas tem uma presença majestosa e maravilhosa na história toda, e é a tribo de Issacar. Vamos pegar esse princípio da tribo de Issacar para o nosso estudo nesta noite. Nos diz o texto sagrado que da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Aqui eu peço que você grife na sua Bíblia, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Nós vivemos circunstâncias difíceis, nós vivemos circunstâncias adversas à fé cristã, adversas à família, adversas à masculinidade, à feminilidade, como bem definidas pelo Senhor. E assim sendo, nós estamos nesta noite aqui para, por graça de Deus, aprendermos e sabermos como o Israel de Deus, como o povo de Deus, deve agir em qualquer circunstância, para comandarmos também os nossos parentes. Assim sendo, fato é que nós vivemos os últimos dias do cristianismo, pelo menos no tocante à sua grande influência. No Ocidente, o cristianismo já teve uma grande influência. No Brasil, de origem católica, apostólica, romana, então, por princípio sociológico, um país chamado de cristão. Muitos de vocês que, quando meninos e meninas, lembram disso. O domingo era um dia especial, o domingo era um dia em que se parava tudo, não se tinha comércio, havia um respeito pelo dia do domingo. Também vocês lembram muito bem que havia um respeito religioso, as pessoas pelo menos se comportavam de maneira mais decente no trato com as pessoas, até mesmo nas vestimentas, no acompanhamento todo, como se tratar os idosos, como se tratar as crianças. Havia um respeito, chamemos de cristão, na sociedade. Mas à medida que o cristianismo foi perdendo o impacto, ideias outras vieram, o egoísmo floresceu cada vez mais e deu frutos amargos. E assim nós podemos ver que hoje nós não temos o cristianismo com a sua grande influência na sociedade. A influência é mais humanista, a influência é mais materialista, a influência é qualquer outra, menos uma influência com bases nos princípios cristãos. Outro fato também que chama a sua atenção nesta nossa introdução, e que você e eu devemos levar muito em consideração, é que a era cristã está terminando. A era cristã está terminando e nós devemos dizer amém por isso, porque se a era cristã não terminar, Jesus Cristo não voltará.
E ele está às portas, mas ele mesmo disse que antes do fim haveria perseguição, haveriam dores, haveriam lutas, haveria ódio contra o seu povo, ódio contra a sua igreja, ódio contra a fé cristã bíblica. E nós já podemos ver isso. Qualquer pessoa que quiser apresentar-se como cristão, falar alguma coisa como cristão, será veementemente combatido, será perseguido. Um médico inglês, ele estava no dia do Natal, ele estava no seu turno, no seu plantão hospitalar, e ele então só usou a rede de comunicação para desejar a todos um Feliz Natal, e ele só disse isso: a todos vocês que estão de plantão nessa madrugada, um Feliz Natal para vocês. Ele foi tido como proselitista, ele foi dito como religioso, ele foi dito como fugindo das suas atividades de médico para pregar no hospital. E ele foi despedido, tão somente porque ele registrou: desejo a todos um Feliz Natal. Então, o fato é que a era cristã está terminando. Há muito tempo que a sociedade também paraibana está se tornando pós-moderna. E no pós-modernismo está se tornando secularizado. Corre atrás do material, se acaba pelo material e vive tão somente para a matéria. Não tem espaço mais para a fé. As pessoas não querem vir para a igreja, não querem vir para encontros que falem sobre a fé. A pós-modernidade nesses dias tornou a pessoa cada vez mais secularizada e materialista. Esse é o contexto em que os seus filhos estão crescendo, em que os nossos meninos e meninas estão crescendo e cada vez mais estão tirando os meninos e as meninas dos caminhos que levam a Deus, que conduzem à igreja, que conduzem ao estudo da palavra de Deus. E mais ainda, não só vivemos em uma era pós-moderna, mas vivemos em uma era anticristã. Tudo que for sobre igreja, fé, Jesus Cristo, a sociedade se voltará até. Situações de comando, situações de governo, usarão todo um esquema, toda uma circunstância para combater. Não se pode mais pregar nas escolas, não se pode mais orar nas escolas. Então, assim, nós estamos vivendo e convivendo já com uma atmosfera anticristã. Pessoas já não têm muito mais paciência com o cristianismo, pessoas se voltam contra o cristianismo, pessoas ridicularizam a fé cristã cada vez mais. Então, diante desse contexto todo, nós vivemos nesse mundo. E como nós vamos fazer? Como nós vamos agir? De acordo com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32, nós estamos aqui para aprender como dever agir em qualquer circunstância ou em quaisquer circunstâncias. Criando filhos ou criando problemas. Salmo de número 127, versículo 3. Um texto bem conhecido, um texto lido quando principalmente nasce uma criança na família, na igreja, e nós automaticamente lembramos desse texto abençoado, e é mesmo uma promessa de Deus que filhos dados por Ele, criados no temor do Senhor, serão uma bênção. Aqui nos diz o Salmo 127, versículo de número 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Que herança maravilhosa Deus lhe deu, pai, que herança maravilhosa Deus lhe deu, mãe. Agora, raciocine comigo quando nós pensamos na palavra herança. Nós geralmente acostumamos essa palavra a dinheiro, a alguma terra, alguma posse, algum bem, alguma coisa assim. Como, por exemplo, o carteiro toca na sua casa a campainha e você atende e tem um telegrama. E você recebe aquele telegrama e diz assim: sua tia Cotinha acabou de falecer. Você, tia Cotinha? Eu nem lembro que tem tia Cotinha. E você está quase devolvendo o telegrama dizendo: moço, não é aqui não, deve ser na casa do vizinho. Quando você vê as linhas: e deixou para você, sua sobrinha querida, 7 milhões de dólares. Oh, tia Cotinha, minha querida tia Cotinha do coração, minha tia preferida. Nós amamos quando tem alguma coisa de herança.
O meu pai deixou para mim uma herança que deu para eu comprar uma casa, que deu para eu avançar nos estudos. Que bom ter uma herança. Filhos são heranças do Senhor. Que preciosidade de investimento nós temos para que nós tenhamos grandes e queridos dividendos na vida desse menino. Mas você já conheceu gente, conhece histórias de pessoas que receberam vultuosas heranças e transformaram aquelas heranças em grandes prejuízos, em miséria. E tem muita gente assim que, tendo uma herança, os filhos têm transformado os filhos numa grande dívida educacional, moral, numa grande dívida capaz até mesmo de encher presídios. Então vocês estão criando filhos no temor do Senhor ou vocês estão criando problemas? Vale tanto para os meninos, vale tanto para as meninas, esse nosso próximo argumento que nós trataremos com vocês. 8 informações sobre os filhos e a palavra de Deus. Peço que você tome nota, peço que você medite, peço que você estude sobre 8 informações sobre os filhos e a palavra de Deus. Em primeiro lugar, os filhos integram o plano original no santo mandamento cultural de Deus na criação do universo. E o mandato cultural de Deus para o homem e para a mulher foi que eles crescessem e multiplicassem, que eles seriam abençoados por isso. Crescei, multiplicai, enchei a terra. É um santo e abençoado mandato este. Então, ser pai, ser mãe, integra um santo projeto original de Deus. Em segundo lugar, filhos têm identidades únicas. Todo filho é filho único. Alguns aqui que têm 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 10 filhos, sabem disso muito bem. Nenhum filho é igual ao outro. Um é mais animado, o outro é mais reservado, o outro é meio termo, agitado demais ou calmo demais. Nós nunca vamos ter 2 meninos, 2 filhos exatamente cópia. Cada filho é único, cada pessoa é única. Por isso os nossos filhos precisam de atenção única, de atenção especial. Você precisa ser filho, você precisa ser pai do seu filho, mãe do seu filho. De quantos filhos Deus lhe deu, quantos filhos vocês têm? Em terceiro lugar, filhos também têm personalidade única. E a personalidade está em formação. Então, muito cuidado com a primeira infância, muito cuidado com a segunda infância, com o período da meninice. Os 5, 6 primeiros anos de idade de uma vida é muito importante e precioso, porque a sua personalidade está vindo com mais força ou enfraquecida. Se você destrata, se você maltrata, se você não trata, se você não cuida, se você não acompanha, se você mima, você vai estar estragando uma vida. Então, filhos estão com a sua personalidade em bom desenvolvimento. Mas também a personalidade dos nossos filhos são até parecidas conosco. E é por isso que a gente até chega a dizer, fulaninho é o pai todo, fulaninha é a mãe toda. O que isso implica para mim e para você nessa noite? Implica que homem e mulher são referenciais para o seu filho, para a sua filha. Principalmente o homem é muito importante para o desenvolvimento da personalidade e do caráter do menino e da menina. A presença do homem, a postura do homem, a liderança do homem como Deus nos criou é deveras importante para o menino e para a menina. A mulher servirá de referencial de feminilidade, de auxiliadora idônea como o Criador nos fez e lhes fez também mulheres. Assim sendo, cuidado com os nossos filhos. Eles têm personalidade únicas, mas também parecidas. Se você é uma mulher crítica, o que acontecerá com alguém que está observando você? Se você é um preguiçoso homem, o que vai acontecer com aquele menino que está observando você? Se você é relaxado, se você enrola, se você não tem decência, você estará influenciando para pior vidas que estão bem perto de você. Como já vimos nessa noite, filhos são herança, mas também
podem se tornar dívidas. E por que filhos podem se tornar dívidas? Em sexto lugar, filhos que deveriam ser heranças, investimentos santos e nobres dos pais para que eles pudessem produzir mais ainda, eles podem se tornar grandes dívidas porque eles são pecadores. Meninos e meninas são pecadores. Ninguém nasceu neutro, ninguém nasceu santo. Todos nós nascemos pecadores. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram, separados estão da glória de Deus. O Salmo de número 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, todos os filhos são pecadores, todos eles, cada um deles. E que fique bem claro nessa noite, com o potencial de serem grandes pecadores. Abra comigo a palavra de Deus, no Salmo de número 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3, vai falar exatamente quem são os meninos e meninas, quem são os humanos. Nos diz a palavra do Senhor: os ímpios erram o caminho desde o ventre. Há uma versão que diz que os filhos erram o caminho desde a sua concepção. Desde o momento da concepção, os seus filhos já erram o caminho. Eles não acertarão na vida. Eles errarão porque são pecadores, e pecado é errar o alvo. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ninguém aqui nunca ensinou menino e menina a mentirem, mas eles mentem. Eles sabem mentir, eles sabem ser maus. Desde o ventre, desde a concepção, já nascem e se desencaminham proferindo mentiras. É o raio-x da palavra de Deus. Não venha ninguém maquiar, não venha dizer que não é bem assim, porque a palavra de Deus está ali dizendo e me dizendo que é bem assim. Nós não vamos ler o texto, mas aqui vocês têm uma referência sobre Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13 é bem dentro do contexto em que Abraão e Ló se separam. E Abraão diz para Ló: se fores para um lado, eu vou para o outro. Mas não dá mais para a gente conviver com os nossos animais juntos, Ló. Está havendo muito conflito. Se escolheres ir para um canto, eu vou para outro canto, para bem distante um dos outros. E Gênesis capítulo 13, versículos 10 até 13, diz que Ló olhou e Ló viu o caminho mais fácil. Ló viu o caminho mais farto aos próprios olhos. Ele viu toda a campina do Jordão. E no versículo 13 vai dizer que Ló habitava em tendas. E por favor, guarde esse versículo, senhor, senhora. Guarde esse versículo e nunca dele se esqueça, que Ló ia armando as tendas até a direção de Sodoma. Estava havendo um processo na vida de Ló. Ló estava começando a se dirigir para Sodoma. Ele ia armando as tendas em direção a Sodoma. Capítulo 13, versículo 13 vai dizer que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante de Deus. Capítulo 19 de Gênesis, versículos 1 e 2, lhe diz e me diz que Ló já estava morando em Sodoma. É um processo, e nós começamos a negociar questões que não se negociam, como princípios bíblicos, valores cristãos, a casa de Deus, o culto ao Senhor, honra, dignidade. E se nós vamos começando a negociar isso, nós também vamos nos acomodando ao mundo mais perto, mais rápido, mais fácil. Nós vamos armando nossas tendas para vivermos e convivermos com tudo que o mundão oferece. E quando menos a gente vai ver, já está totalmente mundanizado nos costumes e nas práticas, até mesmo, quem sabe, morando dentro de Sodoma. Em sétimo lugar, criando filhos desse mundo. Sabemos que pecadores são capazes de coisas grandes. Grandes pecadores são capazes de coisas grandes. Grandes ruínas, grandes maldades, grandes problemas, grandes mentiras, grandes transtornos.
Por isso que se você não cuidar muito bem da sua herança, você terá para com a sociedade brasileira uma grande dívida. Você terá no seu lar uma grande dívida. E nós estamos aqui nessa noite para pedir orientação do Senhor, socorro do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. E Deus nos dará sabedoria para criarmos as nossas crianças. Em 8º lugar, para isso, para um coração perverso e mau, para uma condição irremediável de maldade, porque desde o ventre, desde a concepção já é ímpio. Meu querido, minha querida, não tem filosofia, não tem psicologia que juntas deem jeito no ser humano. Só o Evangelho pode dar jeito no ser humano, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Precisamos conduzir os nossos meninos muito mais do que a igreja. Precisamos conduzir os nossos meninos a Cristo. Precisamos conduzir os nossos meninos, as nossas crianças, para que elas creiam em Jesus Cristo. Tome nota disso, por favor. A fé começa em casa. Podemos repetir isso? A fé começa em casa. A fé não começa na igreja. A fé começa em casa, ou a fé é destruída em casa. Ou a fé não pega em casa. Tem muita gente que não está sentada nesses bancos aqui, e não é por culpa dessa igreja, não é por culpa da igreja, é por sua culpa, pai, é por sua culpa, mãe, porque você não praticou a palavra de Deus em casa, e o menino viu uma incoerência terrível e uma hipocrisia grande. Aqui um santo, lá outra criatura terrível. É dentro de casa que nós mostramos para os nossos meninos que amamos ao Senhor, que tememos ao Senhor, que lemos o seu livro e que obedecemos o seu livro. Assim nós devemos saber que a fé começa em casa. E a igreja, como está acontecendo hoje aqui, e eu parabenizo a direção dessa igreja, abastece as famílias para que as famílias criem seus filhos. Uma mulher chegou para conversar com o pastor, e ela chegou aflita, aflitíssima. Chegou gritando, se esguelando: pastor, meu menino de 17 anos está na delegacia, pastor. E ele está envolvido com o roubo, e não só com o roubo, ele está envolvido com drogas, com isso, com aquilo, e começou a destacar uma série de fatores e fatos terríveis que aquele menino de 17 anos estava praticando. E a mulher desesperada que estava, se voltou para o pastor e disse: eu não entendo, pastor, porque eu criei esse menino na igreja. E o pastor disse: tá aí o segredo, minha irmã, devia ter criado em casa. Meninos e meninas, nós criamos em casa. A igreja abastece, a igreja ajuda, a igreja auxilia, e nós estamos aqui para dizer para vocês: conte conosco, com as nossas orações, com os nossos estudos, com as nossas dinâmicas, para que vocês possam ter vida sábia e para que vocês possam amar o Senhor a partir de dentro das suas próprias casas. Introdução feita, vamos para o nosso tema mais precisamente, que é a vulnerabilidade dos meninos. Se você é pai de menino, se você é mãe de menino, se Deus lhe deu filhos, homens, do sexo masculino nas suas casas, o que vocês devem fazer? Uma excelente comparação para que você entenda todo o potencial de avanço ou de ruína para com o seu menino. É mesmo a função como que de um astronauta. Meninos, eles são como astronautas rumo aos voos certos na vida. Mas os voos certos na vida, saiba disso, também envolvem riscos e envolve sucesso. Todo menino está sob risco. Todo menino tem um grande potencial de sucesso. Nós estamos criando meninos para a vida. Então, um importante momento para os pais nessa noite, para as mães nessa noite, sobre o desenvolvimento da masculinidade dos nossos filhos, é para que esses meninos alcancem os alvos que Deus planejou para eles na vida, mas já lhes advirto, não serão fáceis, serão difíceis. Por isso que a presença do pai, a presença da mãe, do casal, de um lar temente ao Senhor, vai ajudar meninos. E agora me dirigirei mais aos meninos, para os voos
os rumos certos na vida, que envolvem sim riscos e sucessos. Por favor, tomem nota. Existem 3 estágios na vida de um menino. 3 estágios na vida de um menino. Até gostei muito dessa mãe que já vestiu o seu filhinho de astronauta, o seu neném de astronauta. E é isso mesmo. Primeiro estágio na vida de um menino. A mãe e o filho bebê homem. O filho neném homem. Esse estágio eu chamaria de o menininho da mamãe. O bebezinho da mamãe. E esse estágio vai do 0 ao 6º ano de vida de um menino. Então, de 0 a 6 anos, mulheres, por favor, prestem atenção aqui. Eu falei de 0 a 6, eu não falei de 0 a 16. Eu não falei de 0 a 26. Tem mães que estão tentando prorrogar esse estágio para 36. Tem algumas mulheres que têm certeza que estão casadas com um filhinho de mamãe aos 46. Então, eu só quero ouvir as vozes femininas. Primeiro estágio, filhinho da mamãe, vai de 0 a... Eu não ouvi, minhas irmãs. 0 a 6 anos. É um estágio lindo. Nasceu o seu neném, menino, homem. Aí você tem ele no colo e ele é louco por você. E você é louca por ele. É um estágio intenso. Falta o fôlego para você. Mas você ama ser mãe do seu menino. Que estágio intenso. Quase você não aguenta de tanta correria, mas é uma correria com amor. É uma fase apaixonante. Ele pode ter a idade que tiver adulta, você sempre vai lembrar dele nessa fase da vida neném. Cada detalhe, cada gesto, cada ação marcou a sua vida para sempre. É o estágio das descobertas que valeram e valerão a pena. Ele vai descobrir de repente como se chama aquela cor. Ele vai acertar, colocar a bolinha no círculo na caixa, e o triângulo na parte do triângulo na caixa, e o quadradinho na parte do quadradinho na caixa. Isso vai ser uma descoberta que você vai vibrar como se fosse um gol do Brasil. É um período maravilhoso, em que ele todo banguela, de repente nasce uma ponta de dente aqui, bem no cantinho da boca. Aí você vai acordar seu menino, ele acorda, aí você faz assim: cadê o filhinho da mamãe? Ele abre aquela banguela maravilhosa. Para todo canto, cadê o bebezinho da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Homem nessa fase é o pai, mas homem nós já sabemos que nós só servimos para segurar menino enquanto a mãe prepara a mamadeira. Porque em todo tempo você está com seu menino ali, oh, meu menino, que lindo meu neném, e você está curtindo, você pai curtindo seu neném. Quando ele vê a mãe, ele faz o quê? Se joga para ela. É natural. É lindo esse momento do filhinho da mamãe. É um estágio de humor e de amor pulsante e para sempre. Que santo mistério é esse? Que lindo mistério é esse que eu não sei explicar para você, mas o seu coração, mulher, e o coração do seu menino, homem, vão pulsar na mesma sintonia para todo sempre. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Aí ele vai completar 30 anos, aí a firma vai transferi-lo para a Finlândia. Ele vai para a Finlândia, 30 anos. Mas se ele entristecer na Finlândia, você entristece aqui em João Pessoa. Que fenômeno é esse? É algo muito bonito. Isso significa, mulher, que você tem uma preciosidade de atividades para com seu filho em compreensões, amor e oração. Porém, mulheres que me escutam nessa noite, 3 importantes porém: é um estágio curta, não incumprido. Primeiro estágio, o filhinho da mamãe. Por favor, nunca faça isso. Ele com 13 anos de idade, aí você vai buscá-lo na escola,
Aí você estrategicamente estaciona bem na frente da escadaria do colégio. Aí quando você escuta tocar o sinal de liberar a turma, você sai do carro, você desce e agora começa a descer os alunos, começa a vir os alunos. Aí você vai bem para a porta do colégio e faz assim: cadê o filhinho da mamãe? Você vai ouvir tanto, ouvir tanto, ouvir tanto. Até vocês riem disso. Até vocês riem dessa situação. É um estágio curto, curta, não incumprido. Em segundo lugar, é um estágio que passa e é um estágio que deve passar para o bem do menino. Ele tem que deixar de ser o bebezinho da mamãe. Ele tem que deixar de ser o filhinho da mamãe, para ele ser um menino homem que tem uma mãe que o ama. É bem diferente. Vocês estão me entendendo quanto a isso? Minhas irmãs, meus irmãos, é um estágio muito importante, esse primeiro estágio do filhinho da mamãe. É tão importante, e a sábia palavra de Deus até reconhece isso. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 3, nós lemos: quando eu era criança, tenro diante de minha mãe. É porque a presença da mãe nesse momento é muito importante. Agora também, mãe, se você, por motivos de vaidade e soberba, está deixando o seu menino nesse primeiro estágio em creches, com a sua mãe, a avó dele, se você está deixando esse momento, esse menino nesse momento que ele precisa, porque você quer mostrar para os homens que você conquista, que você sabe que você pode, você está prejudicando a masculinidade de um menino para todo sempre, e você também estará comprometendo a saúde emocional desse menino para sempre. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Então você precisará de sabedoria para lidar com toda a situação, mas nesse primeiro estágio, a presença da mãe é primordial. Cuidado com isso. Adiantando, eu posso dizer para vocês que a presença da mãe é tão importante, por quê? Porque ela traz conforto que não se compra, amor que não se tem em outra fonte. Só a mãe tem essa capacidade dada por Deus para trazer ensino e orientação regular para a vida, até mesmo questões de banho, alimentação, descanso, aprender a usar o toalete, brincar. Louva a Deus pelas mães, porque Deus deu muita paciência às mães. Mas é um estágio, como disse para vocês, que naturalmente passa. Faço com vocês um teste infalível para que vocês vejam que o estágio passa. Você segura o seu menininho bebê no colo por um tempão. E você ama isso. O tempo passa e você vai de um lado para a sala com o outro, de um lado para a sala do outro, com o seu filhinho no colo, e você cantarola, e você então está colocando o seu menininho bebê para dormir. Ele passa todo o tempo no seu colo. Mas saiba disso, mulher. Você já não segura mais o seu menino de 4 anos no colo com a mesma facilidade e concordância da parte dele de antes. Já está chegando o fim do estágio. Aí ele, com 4 anos, dá um ataque de beijos em você. Ele passou na sua frente, aí veio um vulcão de beijos dentro de você. Aí está correndo com o primo dele, aí você corre atrás dele, cata ele, traz ele com 4 anos para o colo, e você enche ele de beijos na frente de todo mundo. Mas saiba disso, seu menino reagirá. Você dará 3 beijos nele, e ele fará assim. Não é porque ele não queira você, não gosta de você, é porque o estágio está passando. Então, você não conseguirá fazer isso mais na frente de todos os seus amigos, com seu filhinho de 4 anos de idade por muito tempo, porque ele mesmo não deixa. Ele vai dizer assim: me larga, mãe, me larga, mãe. E eu rogo a vocês essa noite, larguem, mulheres. Senão vocês poderão estar prejudicando a masculinidade dos seus filhos. Eu viajo esse Brasil inteiro, eu prego por esse Brasil inteiro, e eu estou assustado, meus irmãos e minhas irmãs, porque essa é a geração dos meninos mais moles que eu vejo, mais frouxos que eu vejo, mais sem iniciativa que eu vejo.
Então nós não podemos deixar que os nossos meninos sejam moles, nós não precisamos deixar que os nossos meninos sejam frouxos, nós não precisamos deixar que os nossos meninos sejam sem iniciativa, porque Deus fez o homem assim. Agora, se você estraga por excesso de mimo, se você estraga por qualquer dos excessos, você estará prejudicando uma vida. Por isso nós precisamos de sabedoria do alto para criar os nossos filhos. Aí nós chegamos ao segundo estágio. O segundo estágio na vida de um menino homem. Agora ele está vestido de astronauta. Ele passou a primeira fase. Ele está se dirigindo para o lançamento do foguete. Ele está se preparando para o lançamento. E esse estágio se chama quero aprender a ser homem. E vai do 7º ano de vida até os 14 anos de vida. E aqui, por favor, homens que me escutam nessa noite, todos vocês casados e solteiros, a presença masculina, o referencial masculino para a vida dos meninos nessa idade é muito importante. Por isso eu peço que os homens deem aula no departamento infantil, que os homens vão ensinar aos meninos, que vocês sejam professores de meninos. Lugar de homem é no departamento infantil, tanto para meninos quanto para meninas. É muito importante. Agora, nessa fase da vida, muitos homens, muitos pais estão se retirando. O menino vai precisar demais de você. Este é um santo e lindo impulso. Eu quero aprender a ser homem. E nós precisamos ensinar meninos a serem homens, meninas a serem mulheres. Eles nascem com o sexo masculino, elas nascem com o sexo feminino, mas aprender a ser homem é um processo de vida, é uma lição de vida. Ele quer aprender a ser homem. Eu estou entristecido, porque principalmente na geração do Brasil, nós valorizamos mais o macho. Não é macho. Mas, por favor, pensem comigo e saibam disso. Eu tenho 2 meninas. Eu peço a Deus que elas não casem com machos. Eu peço a Deus que elas casem com homens. É bem diferente. Macho é mole, macho é preguiçoso, macho é irresponsável, macho é inconsequente, até o meu cachorro é macho. Macho não presta para nada. Você pede alguma coisa para o macho, não deu, estava doendo. Isso é macho. Homem faz. Homem participa, homem se entrega, homem tem responsabilidade, homem faz o serviço, homem não larga o serviço. Precisamos de homens para as nossas meninas. Precisamos que as nossas meninas encontrem homens de caráter e homens de fé. Esse desejo de querer ser homem vem de dentro, vem da alma masculina. E agora o menino se volta cada vez mais para o seu pai, com quem procura partilhar interesses e atividades. Então, homens, não se ausentem das suas casas. Homens, não se ausentem dos seus meninos. Homens, por favor, vejam que vocês poderão estar colocando toda uma vida em risco se vocês se negarem a participar. A mãe, claro, continua envolvida, mas agora o mundo exterior envolve uma atração tão grande que o homem é quem realmente vai defendê-lo do mundo. O homem é quem vai orientá-lo para as coisas do mundo, para as atrações mundanas. O objetivo dessa fase, eu quero aprender a ser homem, é que o menino aprenda a criar 2 coisas importantes para os homens: competência e habilidade. Menino tem que aprender a se virar, gente. Não é um te vira e pronto, mas é uma orientação de tal maneira que quando ele enfrentar situações, ele vai saber se virar por causa da competência. Tem coisa pior para uma mulher do que estar casada com um homem sem iniciativa, um incompetente. Um homem da sua natureza e da sua garra, ele precisa de competência e de habilidade. E ele está agora também desenvolvendo nessa fase dos 7 aos 14 anos, afabilidade e humor. Ele está conquistando relacionamentos.
ele está fazendo amigos. E ele mesmo, aprendendo compromisso, horários, limites, desde cedo, ele não irá querer ser malandro. Ele vai querer ser um bom menino. Para ser um bom homem, ele vai querer imitar o seu pai. Agora, seu pai é um malandro. Seu pai não é um bom referencial de homem. Que pena para esse menino. Contudo, Deus é tão bom que Deus também nos deu a igreja. João Calvino dizia com sabedoria que para meninos e meninas que não têm pais, a igreja é pai, a igreja é mãe. Então, meninas, vocês mais moças, precisam orientar as meninas. Isso é um princípio bíblico. As mais velhas orientando as mais novas. Homens mais velhos orientando os mais novos. Porque senão, os malandros arrastarão seus meninos e meninas. E isso será um grande perigo. E essa idade dos 7 aos 14 anos, é a idade em que o menino se sente seguro e feliz. Também, ele está amadurecendo. Também, ele começa a despertar um bom e santo interesse por meninas. Aquela sua colega do jardim da infância, Ritinha, que era chata. Daqui a pouco ele está com 8 anos, ele olha para Ritinha assim, mas Ritinha é bonitinha. Ritinha não é tão chata, não. Ritinha é uma graça. É muito importante essa fase. Precisamos ajudar os nossos meninos. Terceiro estágio na vida do homem. Agora os propulsores já foram acionados. Agora o foguete já partiu. Agora ou ele acerta ou ele se arrebenta. Terceiro estágio é o estágio do lançamento, aonde homens e mulheres, seus pais, vão dizer, vá meu filho, e saiba ir, saiba se conduzir. E essa idade vai dos 14 anos para a vida toda. Homens precisam de amigos. Homens precisam de companheiros de oração, companheiros de pescaria, para ele abrir o coração. A palavra de Deus nos diz, há amigo mais chegado que o irmão. Nós, homens, precisamos de homens amigos. Agora, onde estão os homens da igreja, que devem ser os amigos, verdadeiros amigos, valorosos amigos? Se eles somem, se eles não assumem, se eles não promovem situações para esses rapazes, o mundo arrastará, o mundo atrairá. Nessa fase, o menino rapaz, ele precisará de mentores. Então, se você é professor de alguma rede pública, rede privada, se você tem algum curso em que você lida com rapazes que estão nessa fase dos 14, 15, 16, 17, 18, eu rogo a você, homem de Deus, seja referencial, seja paciente e seja bondoso com os rapazes, você poderá ser a última e única esperança de referencial de homem para ele. Senão ele vai aprender a ser malandro, sem vergonha, safado e etc. Precisamos que os meninos aprendam a ser homens. Está faltando cada vez mais homem em João Pessoa. Está sobrando cada vez mais malandro, inconsequente e irresponsável em João Pessoa. E a igreja de Deus tem o que dizer para essa sociedade pessoense. Também, papai e mamãe agora ficam um pouquinho mais de lado. Contudo, acompanha tudo. Está acompanhando o interesse nos estudos, nos cursos. Se o pai e se a mãe não cuidarem desse menino, principalmente o pai também, então colegas despreparados estarão influenciando para que esse menino construa a sua individualidade. E aqui poderá começar uma série de irresponsabilidades e inconsequências. Qual é o objetivo dos 14 anos para frente? É agora amadurecer, praticar habilidades, desenvolver e corresponder responsabilidade. Há um ditado norte-americano que diz, a criança é o pai do homem. Em português nós temos, é de menino que se faz o homem. Então, para ele ter responsabilidade como homem, ele tem que ter limites, ele tem que ter horários. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, tanto menino quanto menina, filho não tem querer, filho tem obedecer. No momento em que ele quiser, e ele comandar a sua casa, você perdeu o seu lar. Você estragou a sua família.
Se quem comanda a sua família é o menino, é a menina, se eles dizem tudo, fazem tudo, decidem tudo, acabou com o seu lar. Eles têm que aprender a obedecer. Claro que você entenderá quem é o adulto dos dois é você, quais são os seus gostos e vontades, mas a decisão é sua, pai, a decisão é sua, mãe. Não tem menino no celular todo dia, não tem menino jogando videogame todo dia, não tem menino querendo dormir a hora que quer. Ou vocês colocam limites nos seus filhos logo cedo, ou os seus meninos e meninas crescerão inconsequentes com relação a responsabilidades e horários. Não pararão em empregos, porque nenhum chefe suporta gente mimada. Assim devemos preparar e treinar filhos para a vida, e a vida não é fácil. Eu já estou me dirigindo para o final. Eu teria muita coisa para compartilhar com vocês, mas há algo neste mundo e há algo nesse momento que vem afetando os meninos. A segurança do homem está em risco, está em jogo. E se a segurança está em risco e em jogo, se a masculinidade está em risco e em jogo, o menino naufraga. O menino não aguenta, o menino não resiste. Meninos estão lidando com grandes conflitos. A edição da revista Veja, de julho de 2015, já vamos para 3 anos que saiu essa reportagem, trazia este assunto. Era uma vez uma menina que nasceu menino. As histórias das crianças e adolescentes em tratamento para mudança de gênero no Hospital das Clínicas. E quem muito está passando por essa influência, quem tem maior probabilidade de querer mudar de gênero, como diz a reportagem, muito mais os meninos do que as meninas. Na Inglaterra, a quantidade de meninos querendo virar meninas é intensamente grande. Aumentou em 500% a procura de tratamento, como eles dizem, eu não chamaria assim, para acompanhamento de meninos e meninas que querem mudar de gênero na Inglaterra. Que insatisfação é essa? Que tempos são esses? Que loucura é esta? Aqui está um garoto chamado Joseph. E diz a matéria desse jornal inglês: sonho. Joseph deseja estar hábil para retornar para a escola como Ellie Joe em setembro. Na época dessa matéria, esse menino tinha 9 anos de idade. Hoje ele é um adolescente que até dá palestras na Inglaterra, dizendo como ele está se preparando para ser menina. Que Deus tenha muita misericórdia do pequeno Joseph, que desde pequeno a sua mãe fazia dele uma menina. Desde pequeno a sua mãe o conduzia para ser menina. Sabe, queridas, sabe, queridos, Deus não erra. O nosso Deus não erra. Cientificamente, o seu corpo mulher, pelos cromossomos, é de uma mulher, é um corpo feminino. Deus não erra. Cientificamente, rapaz, homem, o seu corpo cromossomicamente é de homem. Deus não erra. Se Deus não errou nos cromossomos, quem está no erro, quem está sendo conduzido para o erro, é a humanidade que cada vez se distancia de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Fa'afafines, nas ilhas Polinésias, nas ilhas Samoa. São ilhas bem lá para o Oceano Pacífico. Já ouviram falar dos Fa'afafines? Os Fa'afafines, eles são principalmente um dos filhos escolhidos para ser menina, para agir como menina, para se comportar como menina. Estava acontecendo um certo fenômeno nas ilhas Polinésias, em que estava nascendo menino, uma menina, menino. A quantidade de meninos era muito grande, em proporção às meninas. Então, uma das soluções pensadas para a época foi pegar um dos meninos e treinar desde neném um menino para ser uma menina. E aqui está um rapaz que foi assim. Ele foi treinado para ser Fa'afafine. Ele foi treinado para ser uma mulher ajudando sua mãe na casa.
E aqui então ele começou a entrar em crise, porque ele sabia que ele não era feminino, ele sabia que ele não tinha nada de feminilidade. Ele estava aqui sofrendo muito com isso, porque ele mesmo reconhece que mesmo com todo o tratamento, com todo o incentivo, ele jamais seria uma menina. Aqui tem um treinamento em que senhoras de idade são muito bem pagas, para desde cedo treinar um menino para ser uma menina e agir como tal. Esse que você está vendo na foto é exatamente o mesmo que você vê aí com a flor no cabelo. E ele veio a ser capitão do time de rugby do seu país. Ele está aí. Já apareceu uma foto em que está toda a família? Muito obrigado, meu querido Vicente. Ele é esse rapazinho que tem até um número aí em laranja, um número 2 em laranja. Está dando para vocês verem, gente? Mas ele está aí no colo do seu pai. Pronto, esse garoto que está no colo do seu pai é esse menino que foi treinado para ser menina. E ele entrou em crise e ele disse: eu não sou menina, eu sou menino. E essa é a sua história. Mas até hoje tem esse fenômeno Fa-Fa-Fine nas Ilhas Polinésias. Não é uma questão de se sentir, é uma questão de ser. É uma questão de você ter sido feito pelo Criador que não erra. Homem e mulher os criou. O nome desse rapaz é Léo Tannoy. Próximo slide. Que uma coisa fique bem clara nessa noite. Se tem algo que acaba com um menino, mas deforma mesmo, é a insegurança. E nesses dias tão corridos e massacrantes, não são poucos os fatores que contribuem para a insegurança dos meninos. Então, por favor, pais que me escutam nessa noite, observem alguns fatores, porque um menino inseguro vai ser um jovem inseguro, vai ser um homem inseguro, e ele vai sofrer muito com isso. Insegurança. Essa palavra não é natural para os meninos. Insegurança natural é para as meninas, e não é demérito nenhum isso. Vou lhes dar um exemplo. Você estava em casa, o telefone tocava, você menina. Do outro lado, uma voz grosseira, com grosserias. Naturalmente você diz assim: peraí que eu vou chamar meu pai para você falar com ele. Mas se o seu pai não estava em casa, você diz assim: vou chamar meu irmão mais velho aqui para você falar com ele. Insegurança não é defeito nem demérito para as meninas, mas insegurança não é natural para os meninos. Mas a insegurança está afetando mais os meninos do que as meninas pós-modernas. E não só está afetando, mas está desmontando. Que uma coisa fique bem clara nessa noite: a vida pós-moderna tornou-se difícil, extremamente complicada, sufocante e massacrante para os homens. E os meninos desses tempos pós-modernos são as suas maiores vítimas. Todos os homens dessa sala, nesses dias massacrantes, eles estão sob pressão. Pressão no emprego, pressão para render, pressão da idade, pressão de uma série de coisas. É muito difícil ser homem nesses dias. Por isso que vocês deveriam orar muito mais pelos seus maridos, pelos seus filhos. São dias terríveis contra os homens. E os meninos homens têm sofrido bastante com isso. Daí, quais seriam, pastor, algumas causas para a falência da masculinidade e para o fracasso de muitos meninos para a vida? Vejam como esse slide é tão sério, meus queridos. Causas para a falência. Falência da masculinidade. Causas para o fracasso. Fracasso de muitos meninos que serão fracassados para a vida. Em primeiro lugar, meninos estão ficando muito sozinhos. Os meninos estão sendo deixados muito sozinhos. Isso está acabando com os meninos. Ou seja, eles estão ficando sozinhos com as mulheres. As meninas não estão nem sentindo tanto esses dias e tempos pós-modernos, porque há referencial na escola em quantidade sobre feminilidade e sobre mulheres. Mas grande parte na escola, da pessoa que faz a limpeza, da pessoa que faz a merenda, da maioria do corpo docente,
Meninos estão ficando muito sozinhos com as mulheres na escola. E aí, só mulheres estão mandando neles e os comandando. Então, esses meninos estão crescendo, sendo mandados e comandados por mulheres. Se não há de fato um contrapeso, se não há de fato um santo referencial em casa, na igreja, no clube de futebol, em algumas atividades para meninos, com brinquedos para meninos, eles vão ficando desorientados. E se eles vão crescendo com mulheres mandando neles, mulheres comandando eles, quando estiverem como jovens, quem é que vai mandar neles? As mulheres. Faltará essa atitude de iniciativa deles. Meninos estão ficando muito tempo sozinhos com as mulheres mais velhas, mulheres maduras que já não têm mais paciência com eles, ou então com mulheres mais jovens que também não têm paciência com eles. Sai para lá que eu vou mexer aqui no celular. Para todo canto, para cima e para baixo, ou é a mãe ou é a motorista da van. E eles estão ficando sem referencial, meus queridos irmãos, de homens em atividades. Estão ficando sozinhos com as mães, com as avós, que até os estão criando. Também filhos e pais separados. Ele está sozinho agora com a nova mulher do seu pai, que talvez não lhe dê a atenção devida, que não é a sua mãe. Aquele primeiro estágio, ele está sofrendo já com isso. Meninos estão ficando muito isolados. É muito fácil comprar um game para o seu menino. É muito fácil baixar jogos para o seu menino jogar. E você não se envolve, e você não sai com ele, e você não anda com ele na orla, aqui uma orla tão bonita, você não vai com ele andar de bicicleta, você não joga futebol com ele, você não o incentiva a participar de atividades de homens. E eles estão ficando isolados nos seus apartamentos, nas suas casas, nos seus quartos. Meninos estão ficando muito isolados. E também muitos estão desconsiderando os seus anseios. Todo menino tem anseio no seu coração. Aquele segundo estágio do 7º ano de vida em diante é muito importante para o menino. Mas já quando ele está ali com 5 anos de idade, 6 anos de idade, aí o seu pai diz: filho, hoje nós vamos ver o Botafogo jogar. O jogo é às 8 da noite. Às 2 da tarde ele já está pronto. Já está todo vestido com o uniforme do seu time. Mãe, está na hora? Não, meu filho, são 2 da tarde, o jogo é às 8. Daqui a 5 minutos ele volta. Mãe, já deu a hora? Mamãe, cadê o papai? Mamãe, olha, vamos lá. Ou então, liga para o papai, para ele voltar, para ir para o jogo. Não, meu filho, agora são 4 horas da tarde. Ele está naquela expectativa. Aí o pai chega, pai, vamos para o jogo. Não, filho, mudei de ideia. Ou então, você prometeu jogar bola com ele. Ele já está pronto desde as 4 da madrugada para jogar bola. Mas você fica rendendo no trabalho, rendendo no trabalho, rendendo no trabalho. Quando você chega, já chegou 1 hora atrasado do compromisso. Ele já está aflito. Mas você já chegou chateado com o trabalho. E você diz, não vai ter mais futebol, não vai ter mais nada. Isso é terrível. Meninos estão desconsiderados em seus anseios. Atrasos do pai em circunstâncias que atrasam tudo o que lhe seja para o menino importante e útil. O menino ama a companhia do seu pai. Os homens dessa igreja também poderiam planejar mais atividades com os meninos da igreja. Eles amam estar com os homens mais velhos, porque eles se sentem importantes, eles se sentem homens. Homens pós-modernos também de hoje estão sem habilidade alguma. É muito mais fácil mandar comprar, outra pessoa fazer. Os homens pós-modernos não sabem consertar nada, não sabem fazer nada, não sabem pescar, não sabem nem brigar. Como é que esses meninos vão desenvolver garra, gente? Como é que esses meninos vão desenvolver garra? Por favor, considerem matricular os seus filhos no judô. Eles precisam luta, eles precisam de garra. Eu nunca incentivei, como eu não tive filhos meninos, também para as minhas meninas, nunca incentivei que elas brigassem na escola, brigassem na rua, batessem nas pessoas. Ninguém em sã consciência e santidade vai dizer isso. Mas também nunca quis que as minhas meninas apanhassem, nem que os meninos da minha igreja apanhassem.
E nós precisamos orientar os nossos meninos: olha, meu filho, não brigue com ninguém. Mas se ele vier para cima de você, você tira com essa e emenda com essa. Meninos precisam de garra, meus irmãos e minhas irmãs. Também, o que dizer dos homens adultos que há muito abdicaram do comando? Ou seja, a filosofia do homem pós-moderno é: a mulher comanda e eu pago. Vocês homens fazem uma maldade muito grande com as suas esposas, como que obrigando-as a cuidar da reforma da casa e do apartamento. Eu não tenho tempo, mulher. Então vai atrás de pedreiro, vai atrás de material de construção, vai comprar, vai fazer. E a mulher que nunca lidou com isso, ela muitas vezes é ludibriada, o pedreiro a engana, elas não sabem lidar com isso. Quem tem que cuidar da reforma do seu apartamento, da sua casa, é você, homem. Quem tem que sair para comprar o material é você, homem. Pegue o seu menino, vá junto com ele. Quem tem que fazer isso é você. Eu não tenho tempo, pois arrume tempo. Você está criando um menino. Se você é pai de menina, você está mostrando como é que um homem age. É muito importante isso. Meus irmãos, minha hora aqui já venceu, mas eu peço a vocês mais uns 10 minutos para a gente concluir o assunto de hoje. Pode ser? Muito obrigado. Homens que não sabem decidir. Eu não peço que vocês errem. Eu peço que vocês pensem. Mas se vocês errarem por alguma questão, é melhor errar tentando acertar do que errar sempre. Homens, vocês têm que tomar decisões e decidir. A responsabilidade de liderar não pode ser transferida sob riscos de falência. Quem lidera a sua casa é você, homem. Se a sua mulher está mandando na sua casa, você faliu, sua casa ruiu. Quem tem que comandar a igreja são os homens. Isso não é machismo, isso é ordem do Senhor. E quando os homens sabem liderar a casa, quando os homens sabem liderar a igreja, há paz. Isso não tem nada a ver com machismo, isso tem a ver com a ordem creatio de Deus. Deus assim criou, Deus assim fez, e tudo o que Deus fez foi perfeito. Agora, sabe, quando o homem lidera a sua casa com amor, a ala feminina da família está tranquila, está em paz, porque sabe que tem alguém no comando. Nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um homem de Deus, que a ama, que muito se esforçará para trazer o bem para dentro de casa. Doug Wilson disse algo que eu achei muito bonito. Tanto em casa quanto na igreja, quando os homens comandam, as mulheres florescem. Tanto em casa como na igreja, quando a mulher comanda, os homens murcham. Os homens definham. Cuidado, mulher, como você está tratando o seu marido também na frente do seu filho, na frente da sua filha. Cuidado, homem, se você não está de fato lidando com a liderança do lar, com amor e responsabilidade, e se você não tem condição para isso agora, ore ao Senhor, peça socorro ao Senhor, peça sabedoria de Deus e conte com o povo de Deus. Você tem tudo para receber da graça de Deus condição de liderar o seu lar. E assim sendo, são meninos que estão crescendo com medo de serem homens. Meninos que não sabem ser homens. E meninos que podem estar se perdendo definitivamente como homens. Eles mesmos se sentirão homens imprestáveis. E será horrível uma existência assim. O mundo está aí para abocanhar os seus filhos, homens. Por graça de Deus, você estará numa situação e condição nessa noite de dizer assim: Senhor, perdoe meus pecados por ter agido irresponsavelmente com o meu menino e ajude-me a ser um pai para ele, uma mãe para ele, por graça de Deus, porque eu quero o meu menino, um menino de valor, um homem de honra e de fé. O que está acontecendo no Ocidente com os meninos é terrível. O que está acontecendo na Europa com os meninos é terrível. O Brasil está indo pelo mesmo caminho. Meninos do Ocidente estão confusos em seus dramas interiores.
e estão procurando soluções em outras formas e fórmulas, agora bem acessíveis. Está difícil ser menino, se é complicado ser menino, temos uma opção para você: seja menina. E assim, essa cena me dói o coração. Meninos que estão tentando ser meninos, desistindo de serem homens, porque, como lhes disse, a carga é intensa, a carga é pesada, a carga é puxada. Meninos, os seus meninos paraibanos, meninos pessoenses, meninos campinenses, meninos de Patos, Cajazeiras, meninos paraibanos, naturalmente têm ideias e ideais de homens. Meninos têm curiosidades pertinentes aos homens. Eles gostam de montar, de desmontar. Uma senhora lá em São Paulo chegou atrasada 3 vezes seguidas no seu trabalho. E ela chegou 15 minutos atrasada. Nunca atrasava, o pessoal até estranhou. O que foi isso? Foi isso. Naquele tempo tinha um despertador de corda, vocês lembram disso? É que o filho dela pegou o despertador para ver como é que funcionava, montou e desmontou o despertador, mas deixou o despertador com atraso de 15 minutos. Meninos têm curiosidades pertinentes aos homens, então desenvolvamos essa habilidade deles. Meninos mexem, desmontam, montam, consertam objetos, como é do interesse dos homens. E invistam em cursos que ajudem os seus meninos a serem pessoas que sabem trabalhar com recursos tais e bonitos como estes. Meninos têm prazer e alegria, interesse por coisas de homens. Quem sabe um dia vocês aqui da igreja se reúnem e vão ver como é que é um canteiro de construção. Levem os seus meninos lá, para que eles vejam as máquinas, os tratores, para que eles vejam como é que funciona tudo isso. Leve os seus meninos para ver como é que as pessoas da companhia de luz trabalham lá e vão com eles. E eles vão dizer: olha, nós subimos aqui, nós fazemos isso, nós montamos dessa maneira. E eles vão fazer perguntas. E homens têm esse interesse. Combinem, vejam com engenheiros na cidade como é que se faz uma rua, uma canaleta. Meninos precisam disso. E eles vibram com isso. E isso vai ser um passeio muito melhor do que ficar em casa sem fazer o quê? A não ser jogar internet o dia todo, joguinhos na internet o dia todo. Meninos se identificam com a força, com a raça e a ação por justiça dos homens. Não sei se vocês viram um vídeo que um senhor estava sendo assaltado numa loja e o seu filhinho de 6 anos não entendia nada, mas foi dar chute no ladrão. Estava querendo defender o seu pai. Meninos, eles têm esse sentimento de justiça e de honra. Eu estava no Carrefour certa vez e eu passei numa gôndola e lá vi um garoto de 5 anos vestido de Homem-Aranha. E ele estava jogando teia para todo lado. Totalmente Homem-Aranha. Cheguei perto dele e disse: Homem-Aranha, Homem-Aranha, que bom que você está aqui, Homem-Aranha. Ele ficou me olhando. Rapaz, eu estou mais tranquilo agora. Porque sabendo que você está aqui, eu posso fazer compras tranquilamente. As pessoas poderão fazer compras tranquilamente, porque o Homem-Aranha está aqui. E ele me disse: qualquer coisa me chame. Meninos agem e reagem instantaneamente como homens. Repito, meninos agem e reagem instantaneamente como homens. Por exemplo, viram esse animalzinho? Quando eu mostro essa foto, as mulheres fazem assim: ah, eu posso ver isso? Não, eu sei que as mulheres paraibanas são femininas, vamos lá. Que lindo. Não concordo com esse negócio de Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Se esse cachorrinho entrasse por aquela porta, todos nós gostamos de cachorro. Ia chamar para perto, alguns iam pegar no colo, fazer carinho, afago. Nós homens gostamos muito de nos relacionar com cachorros. É uma cachorrada só, pulamos, rolamos. Homem e cachorro deu certo. Ambos não gostam de tomar banho. É impressionante.
Mulher, na minha opinião, muitas vezes estraga o cachorro, passa perfume no cachorro, essas coisas todas. Mas se ao invés de esse animalzinho, entrasse esse animalzinho pela porta. Sabe, se entrasse um rato nesse ambiente, nessa noite, nós homens deveríamos caçar o rato. Fique de pé o homem que vai caçar o rato comigo. Vamos, gente. Infelizmente, deu para ver daqui que alguns homens só ficaram de pé porque a mulher mandou. Naturalmente, se entrasse um rato nessa sala, as mulheres iam gritar e ficar de pé nos bancos. E nós, homens, iríamos caçar o rato, e ai desse rato se ele entrar aqui. Mas eu temo que esteja chegando um momento em que, se um rato entrar num ambiente como esse, as mulheres vão gritar e subir nos bancos, e os homens também. Dias difíceis, dias complicados. Sim, meus irmãos, meninos têm curiosidade natural de homens, ou seja, e é assim porque Deus nos fez assim. Nós somos homens, criaturas de Deus, humanas, pecadoras, com suas lutas, com suas dores, com seus medos, mas homens. E o meu desejo para os meninos dessa igreja é que eles cresçam homens, de caráter, de conduta, de fé, homens de Deus, no tempo certo, bons esposos e bons pais. Eu encerro com esses slides. Contudo, a tristeza no menino, se a tristeza tomar conta do coração de um menino, não importa a sua idade, a tristeza, ela é devastadora, ela é agressiva, ela é corrosiva. A tristeza no coração de um menino chega a ser amedrontadora, desmonta um menino, decepciona, frustra, gera raivas e ódios e leva esse menino para bem distante do ideal de homem e conduz-o então para alternativas radicais como drogas, álcool, gangues, fumo, más companhias, sexo irresponsável e inconsequente ou até mesmo sexualidade outra. Assim sendo, vejam esse gordinho que apareceu na tela aí. Apareceu um gordinho? O que nós precisamos não é que meninos virem meninas, mas que eles aprendam a ser homens com os seus pais homens e como os seus pais homens e homens de Deus. Eu tenho um grande amigo meu chamado Daniel. Daniel é pai do Arthur. E aqui está uma foto que Daniel bateu com o Arthur. Pais, homens, criando seus filhos para serem homens de Deus. Que o Senhor abençoe a igreja Betel. Que o Senhor abençoe os meninos dessa igreja. Que os meninos tenham referencial. Que os meninos tenham investimento na fé. Que os meninos sejam homens para a glória de Deus. Amém.